Oi todo mundo! Hoje a gente vai resolver os exercícios 20 a 22 da seção 3.2 do Guidorizi. Eu botei os três exercícios juntos porque o 21 e o 22 eles são na verdade consequências do exercício 20. E para resolver esses a gente vai precisar utilizar o seguinte fato, que todo número real ele pode ser aproximado tão bem quanto se queira por números racionais. Por exemplo, o número π ele é aproximadamente 3.14159265, mas esses números não são iguais, né? Esse aqui é um número racional e o π é um número irracional, mas para problemas práticos essa aproximação ela é boa, certo? Então, para formalizar o que é essa ideia de aproximação, a gente faz o seguinte: para todo número real x e todo número alfa, que é o erro que a gente permite, existe um número racional, tal que a distância de x a esse número racional é menor do que alfa, né? A distância entre dois números é o módulo da diferença deles. Então, formalizando o que esse símbolozinho aqui de aproximação significa, é que a distância de π a esse número aqui é um valor pequeno. O erro dessa aproximação para π é aproximadamente isso aqui, 10 na menos 7, ou um número bem próximo de zero. Ok? Então a gente vai ter que utilizar esse fato para resolver o exercício 20, e o 21 e o 22 vão seguir como consequência. Então o exercício 20 diz o seguinte: suponha que f é uma função definida e contínua nos reais, e que f é zero em todos os números racionais. Então a gente tem que provar que f é zero, na verdade, em todos os reais. E por que isso, intuitivamente, pelo menos, deve ser verdade? Se a gente fosse traçar o gráfico da função f, ele ia ser mais ou menos assim. Bem, a função f ela é zero em todos os racionais. Então, no menos 1, ela é zero. No menos meio, ela também é zero. No 1, ela é zero. No meio, ela é zero. E se a gente vai desenhando o valor da função no gráfico em todos os racionais, vai existir uma quantidade bem grande de pontos aqui. Nas coordenadas x racionais, a função vai ser zero. Se a gente quer desenhar o gráfico inteiro dela, seria essencialmente ligar esses pontos. E a gente consegue uma reta em cima do eixo x. Então, olhando para o gráfico dela, deve ficar mais ou menos claro que, bem, como tem muitos pontos do gráfico sobre o eixo x, então, na verdade, o gráfico da função f vai ter que estar sobre o eixo x, o que significa que a função f é zero. Então, essa é mais ou menos a intuição, certo? Vamos ter que aproximar pontos do domínio da função f por números racionais. E usar continuidade de algum modo para que o gráfico dela seja realmente obtido ao ligar todos esses pontos, de um certo modo. Então, vamos ver. Seja x um número real. Vou até chamar de x0 aqui, para diferenciar ele da variável x dessa condição, tá? Seja x0 um número real. A gente quer mostrar que f de x0 é igual a zero. E o jeito, bem, que eu acho mais fácil de fazer isso é fazer uma demonstração por contradição, que significa o seguinte: supõe que isso não é verdade, que isso não pode ser demonstrado. Então, o contrário dessa afirmação teria que ser verdade, o que significa que o f de x0 é diferente de zero. Então a gente trabalha um pouco com essas propriedades, que f de x0 é diferente de zero, e as hipóteses dadas, e tenta chegar numa contradição, o que significa que a gente não pode assumir que essa afirmação é falsa, ou seja, ela deve ser verdadeira. Então suponha, e normalmente a gente até escreve por absurdo, só para explicitar que a gente vai tentar obter uma contradição, um absurdo, que f de x0 fosse diferente de zero. Então, o que isso significa? F de x0 pode ser maior ou menor do que zero. Então, vamos lidar com os dois casos ao mesmo tempo.
Essa condição aqui, que f de x0 é diferente de zero, diz que a distância entre esses dois números é positivo, que significa que o módulo de f de x0 é estritamente maior do que zero. Agora, o que a gente faz? Vamos usar a continuidade da função f com um número positivo que foi obtido. Vamos chamar esse número aqui de epsilon. Epsilon igual a módulo de f de x0, que é positivo. Como a função f é contínua em todo o seu domínio, em particular no ponto x0, existe um delta positivo que satisfaz o seguinte, tá aqui. Se a distância de x a x0 for menor do que delta, então a distância de f de x a f de x0 é menor do que o nosso número epsilon. Agora, o que a gente tem aqui? Uma aproximação de x0 por um ponto x do domínio. A nossa ideia era aproximar os pontos do domínio da função f por números racionais. Então, vamos fazer isso. Vamos aproximar o x0 por um número racional. Então, pelo fato acima, isso aqui não precisaria estar numa resolução que vocês escrevessem, né? Poderia dizer simplesmente, como sabemos, existe um número racional Q, um número racional tal que x Q menos x0 é menor do que delta, certo? A gente pode aproximar x0 por um número racional. E assim, como isso aqui é satisfeito para x igual a q, isso aqui vai ser satisfeito para x igual a q. A distância de f de q até f de x0 vai ser menor do que epsilon. Mas isso aqui é igual a zero, por hipótese, né? A função f é zero em todos os números racionais. Então, o lado da esquerda vira menos módulo de f de x0, e o epsilon ele é igual ao módulo de f de x0, por definição. Essa aqui é a definição de epsilon. E a gente pode ignorar esse sinal, porque o módulo de um número, simplesmente o valor positivo do número, esquecendo o sinal dele, né? O módulo de um número é igual ao módulo do menos o número, é menor do que o módulo de f de x0. Então, assumindo que a função f fosse não zero no ponto x0, a gente achou um número positivo que é menor do que ele mesmo. E isso não é verdade. Um número nunca pode ser estritamente menor do que ele mesmo. Isso aqui é um absurdo, uma contradição, que é o que a gente queria obter, como queríamos. E essa contradição seguiu do fato que a gente assumiu que a função f fosse diferente de zero no ponto x0. Então, a gente pode concluir que f de x0 é igual a zero, na verdade. Bem, e x0 era um valor arbitrário do domínio da f. Então, como x0 é arbitrário, a gente conclui que f é, na verdade, zero em qualquer ponto do domínio. Para todo x no seu domínio, que é o conjunto dos números reais. Certo? Ok, então isso termina a resolução do exercício 20. E quanto ao exercício 21, é bem parecido, né? Só que ao invés de dizer que a função f é igual a zero, a gente diz que a função f é igual a uma outra função g.
no conjunto dos números racionais. E tem que inferir que a função f é igual à função g no domínio inteiro, no conjunto dos números reais. Tá? Então, um truquezinho para resolver esse exercício 21, reduzindo ele ao exercício 20, é notar que dois números são iguais, C e somente C, a diferença deles é igual a zero, que é exatamente a condição que a gente tem aqui em cima. Então, ao invés de trabalhar com a função f e a função g separadamente, a gente olha para a função diferença das duas e aplica o exercício 20. Então, o exercício 21, a solução dele pode ser a seguinte. Bem, dadas as hipóteses, seja h de x igual a f de x menos g de x. Então, o que a gente tem? A função f e a função g são contínuas, logo a diferença delas também é contínua. H é contínua. E, além disso, h de x é, por definição, f de x menos g de x. E se x é racional, f é igual a g, logo a diferença é igual a zero. Se x é racional. Então a gente caiu exatamente nas hipóteses do exercício 20. Tem uma função contínua que é zero nos números racionais. Pelo exercício 20, com a função h no lugar da função f, a gente tem que h é igual a zero no domínio inteiro, no conjunto dos reais. Então dá de escrever aqui, pelo exercício 20, h de x igual a zero para todo x real. Então, de novo, usando a definição de h como a diferença, isto é, h de x igual a zero, significa que f de x menos g de x é igual a zero, e passando o g de x para o outro lado, ou somando o g de x dos dois lados dessa equação, obtemos f de x é igual a g de x para todo x real. Que é exatamente o que a gente deveria ter provado, certo? E o exercício 22. Bem, a gente tem duas funções contínuas definidas nos reais e existe um a positivo diferente de 1, tal que tanto as funções f e a função g são iguais a exponencial em base a nos racionais, né? Então, veja bem, se as duas funções f e g são dadas pela exponencial em base a nos racionais, então elas são iguais nos racionais. Essas duas expressões aqui são idênticas, né? A na R e G na R. E a gente está exatamente no contexto do exercício 21, tem duas funções contínuas, por hipótese, que são iguais nos números racionais. Então, o exercício 22 é um caso particular do 21. E, na verdade, tanto a função f e a função g são dadas por essa expressão a na r para qualquer r, mesmo que ele seja irracional, certo? Então aqui, o exercício 20 ele pode ser visto também como um caso particular do 21, onde a função g é igual a zero, mas na direção oposta, o exercício 21 também é obtido como uma consequência do exercício 20. Então, dá de resolver só um deles e obter o outro como consequência. O exercício 22 é um caso bem particular do 21. Ok? Então é isso.